Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello! Sejam bem-vindos em mais um episódio do Transformação Política com Elas, o quadro do TPM no ar, para a gente falar sobre política. Eu estou aqui com a Marcela Leite e a Fernanda Castro. Oi, meninas! Nosso quadro TPM no ar para falar de transformação política com elas tem um foco de incentivar e empoderar mulheres a se interessarem mais pela política e adquirirem conhecimento nessa área essencial. E, Mari, a gente, inclusive, fez um levantamento aqui com todo esse levantamento bonito que você faz. E a gente foi buscar uma filósofa política alemã, e essa é legal a gente parar agora e fazer um parênteses dela, porque ela ela morreu em 1975, ou seja, uma filósofa política alemã de origem judaica, Hannah Arendt. Não é exatamente, né? Que, inclusive, viveu os problemas da guerra e ela defendia, né, a possibilidade de um Estado que garantisse, né, direitos e liberdades individuais. E eu vou cotar aqui, né, fazer um quote da frase dela, que diz o seguinte: ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos veem e ouvem de ângulos diferentes. O mundo comum acaba quando é visto somente sobre um aspecto e só se lhe permite uma perspectiva. E é por isso que a gente abre o microfone do TPM no ar, né, no Transformação Política com Elas, né, para a gente falar sobre política, e que é esse exercício de olhar para a política que passa na frente dos nossos olhos diariamente e, às vezes, a gente não percebe, porque a gente acha que política é só na época de campanha política. A política se faz no dia a dia, durante a sociedade, né, nos 24 horas no dia. E também criar um movimento que incentive outras mulheres a estarem, se inspirarem, conhecerem política, não necessariamente sendo candidatas, mas trabalhando, seja fazendo aquela política ou trabalhando pela política, né, Mãe? Exatamente. E no programa de hoje nós vamos conversar com a Lorene, ela que pela segunda vez é candidata à Prefeitura de Taubaté. Ela nasceu aqui no bairro Secap, filha de Ivone e do Serjão, como ela mesma menciona. É formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, especialista em Controle de Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa Catarina. Há mais de 10 anos, fundou a Planos no Brasil, negócio social que visa o fortalecimento econômico das cidades e o desenvolvimento regional. Ela foi vereadora aqui em Taubaté entre 2017 e 2020. Já trabalhou no Senado Federal e em programas de fomento do uso da tecnologia do governo do estado de São Paulo. Mais recentemente, ocupou uma cadeira como deputada federal. Lorene, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. E para começarmos, Lorene, você é formada em GPP, um curso superior focado na formulação e implementação e também na avaliação de políticas públicas. Tendo ingressado na faculdade antes dos 18 anos, como você chegou na decisão deste curso? Você já se imaginava empreender nessa área? Conta pra gente como é que funcionou aí, como é que funciona, na verdade, a Planos do Brasil também. Ah, que legal. Gente, tudo bem com vocês? Né? Olá! Oi, eu ia falar o horário, né? Brincadeira aqui que o programa pode passar em diferentes momentos, mas meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham, a vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm construindo na cidade, que é muito importante para todas as mulheres. Eu tenho no coração o desejo de melhorar o mundo há muito tempo, acho que desde criança. Desde o colégio, com vontade de transformar, de melhorar as coisas. E foi no ensino médio que numa aula eu entendi com a professora explicando, né, que tinha uma profissão para isso, que tinha uma carreira para você resolver conflitos, para você buscar soluções para problemas, e essa carreira é na política, né? Falei, bom, então eu não vou ser uma política só de entrar para a política, eu vou estudar para isso. E existia uma faculdade, né,
para esse tema, que é o curso de Gestão de Políticas Públicas. É a minha profissão. E é legal vocês começarem por isso, porque muita gente também confunde, né? Não sabe muito bem, porque não é comum. O comum é que político é qualquer pessoa. Então, um advogado vira político, um médico vira político, um engenheiro, ou até alguém que não tem profissão ou formação superior pode virar político, né? Professores, enfim. E a minha profissão é a administração pública, a gestão pública. Então, Lorene, o que você faz da vida, né? Eu tenho uma empresa, como a Marcela colocou aqui, de consultoria em gestão pública, que eu criei há mais de 10 anos. A gente já trabalhou para mais de 40 municípios nesse tempo. A gente já movimentou quase 10 milhões de reais em recursos para as prefeituras nesse tempo. E tem uma empresa de muito sucesso, né, que tem saúde financeira, que paga as minhas contas, que faz a minha vida prosperar, como vários empresários e empresárias, né? Curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas não imaginam. A gente até mencionou isso aqui em outro episódio. Político não é profissão. No seu caso, você estudou para, mas independente da questão de ser vereadora ou futura, né? No caso, candidata a prefeita da cidade. E essa confusão a gente quer também que as pessoas tirem quando a gente fala aqui do transformação política. Sim. Político não é profissão. Não é profissão, e é isso, né? Para você estar na política, não precisa estar num cargo eletivo. Você pode ser um gestor de políticas públicas, um administrador de políticas públicas, trabalhando na gestão em diversos lugares, como a Planos do Brasil, dentro dos entes federados, né, dentro da administração interna, essa da história dos entes prefeitura. federados. Depois a gente Já vai explica. contar o que são os entes federados. Dentro das prefeituras, da Câmara, dentro de organizações sociais. Enfim, é uma infinidade de lugares em que a gente vê, porque a política está no nosso dia a dia. Ela não é uma coisa que acontece magicamente a cada 4 anos, em que a gente para olhar. E é muito interessante a gente trazer, eu escolhi especialmente trazer a Planos do Brasil como primeiro tema, exatamente por nós falarmos tanto sobre empreendedorismo, sobre falarmos sobre mulheres trabalhando e trazer a Planos, que é um negócio social, que é até interessante. Se você puder só explicar o que é um negócio social. Sim. Legal. Um negócio social, ele não tem como prioridade absoluta, como a maioria das empresas, o lucro. Ele tem 2 grandes objetivos. Como toda empresa, ele visa o lucro, mas ele visa em paralelo e igualmente transformação social. Então, uma empresa é uma empresa de carro, a Volkswagen, ela tem por objetivo vender carro e o dono, né, os CEOs, os acionistas da empresa, o que eles querem no fim do dia? Dinheiro. Ponto. Se o carro polui, se eles não estão muito preocupados. Isso passou a ser uma pauta, Sim. uma agenda, inclusive para as empresas com, né, o ESG, a gente fala hoje, antigamente a gente falava de responsabilidade social e corporativa, porque o mundo está pedindo isso dos empresários, que eles tenham mais responsabilidade. Então, se você polui, se você agride o meio ambiente, as pessoas estão sentindo, né, o resultado disso, e ao longo das últimas décadas, cada vez mais se cobra isso do empresário. Mas ele antigamente não tinha nada dessa preocupação, ela vem aumentando. E não é uma obrigação. Ele faz para ficar bem com o mercado. Hoje em dia faz até por critérios para conseguir até financiamento. Então, os bancos cobram ações de você é uma boa empresa para trabalhar? Você respeita o seu funcionário? O seu funcionário, você cumpre as leis trabalhistas? Você trata bem as pessoas? Você cuida do seu impacto ambiental? Então, até para conseguir financiamento em banco hoje, isso é um critério. No caso de uma empresa social, de um negócio social, a gente, ao mesmo tempo em que busca o lucro, ganhar o nosso dinheiro, em paralelo, a gente busca melhorar a vida da sociedade. Muito legal. Inclusive, tem um programa inteiro do TPM News com Borogodó sobre ESG. Mas voltando para a gente falar aqui sobre educação, você, na sua primeira resposta, já falou várias vezes de educação, que é uma pauta recorrente, inclusive foi pauta muitas vezes no mandato de vereadora, aparecendo como projetos que incentivaram a educação
pensando em educação política, seja pela Escola de Cidadania, seja pelo Parlamento Jovem ou a Escola de Líderes. Pensando nesse projeto que a gente tem do Transformação Política, de aproximar as pessoas da política, como que esses projetos funcionaram na prática para facilitar para as pessoas, de fato, participarem da política? Foram portas abertas dentro da Câmara Municipal para elas entenderem o funcionamento prático das coisas. Legal, Má. Acho que é bom contar como isso nasceu no meu coração. Uhum. Quando eu fui ser candidata a vereadora, eu pensei, eu não vou ser uma vereadora que compra votos. Eu não acho isso certo e nem tenho dinheiro para isso. Eu não vou oferecer coisas mentirosas para as pessoas, porque eu não gosto de mentir. Então, eu não vou prometer cargos que eu sei que eu não posso dar. Eu não vou prometer benefícios que eu sei que eu não posso dar. Falei, nossa, como é que eu vou ser eleita vereadora? Falei, só se eu explicar para as pessoas o que o vereador tem que fazer. E se eu conseguir fazer as pessoas entenderem que eu quero fazer aquilo que o vereador tem que fazer, fiscalizar o uso do dinheiro público e votar leis. Então, eu comecei a fazer esse processo de educação política, né, na campanha, para poder ser eleita. E eu escolhi um jeito de ser eleita também que já fosse educativo já na campanha. Foi entregando currículo. Tem um marketing aí, né? Então, toda empreendedor tem um pouquinho dessa criatividade, né? Eu fiz um currículo e como eu sou formada em gestão de políticas públicas, é a minha profissão, então eu sou a profissional habilitada para estar na política. Todo mundo pode estar na política, como vocês falaram, mas a política acontece o tempo todo. Mas melhor ainda se a gente tem alguém que estudou, que se preparou para isso, né? Eu brincava, você não vai no médico, você não quer vai fazer uma cirurgia, você não vai deixar alguém que não estudou medicina te abrir, te costurar, mexer nos seus órgãos, né? Se a pessoa não estudou, não conhece muito bem o que tem em cada lugar ali. Eu entreguei esses currículos, então, e foi inovador, criativo, as pessoas gostaram muito, falaram, olha, a moça que entrega currículo, né? E esse marketing deu super certo e deu certo a educação política também, porque muita gente se conscientizou, olha, vou votar numa moça que estudou para estar na política. Então, acho que esse é um caminho bom. E assim eu fui eleita. E eleita, eu implementei ações para continuar essa educação política que eu acredito. Indo nas escolas, então, nos 4 anos de vereadora, eu fui em todas as escolas estaduais da cidade, no ensino médio, que eu acho que é uma etapa boa, para explicar coisas básicas, como os entes federativos, né? A gente brincou aqui, é uma piada que depois a Fer vai explicar, e que não é trivial. As pessoas não sabem mesmo. Não sabem porque a gestão pública, os políticos não se preocupam em explicar para que as pessoas continuem sem saber. Sim. Então, eu explicava conceitos que são básicos, mas não é vergonha nenhuma não saber, porque ninguém ensina, que são os 3 poderes e os 3 níveis de governo, né? Os 3 entes federativos. 3 e 3. E isso ali é o conceito básico para a gente começar a conversar de política. A gente fez o Parlamento Jovem, focado também nos jovens experimentarem como é que funciona uma Câmara Municipal, como é que trabalha, o que faz ali, despertar o interesse da juventude. A Escola de Líderes. A Escola de Líderes, né? Na Escola de Líderes a gente fez, inclusive, já antecipando aqui, que eu vi elas discutindo a pauta um pouquinho, algo que eu sei que vai vir aqui na conversa ainda, né? A dificuldade que é para um cidadão assumir um papel de líder, de cidadão que consegue fiscalizar a administração pública, porque é difícil. Porque há várias barreiras para você acessar os dados, conhecer os números, entender do orçamento propositalmente público. Feito assim, né? Para afastar, e aí a intenção da educação política é fazer o oposto, é aproximar, né? Aqui é um resumão, gente. E quando a gente fala de educação política, às vezes não precisa nem chegar tanto. Né? Eu acho que o que a gente tem percebido mais aqui a partir do momento que a gente começou a fazer a transformação política com elas, as pessoas perguntam, falam, você vai ser candidata? Agora você está mexendo com política? Eu falo, gente, todo mundo tem que mexer com política. Não necessariamente você vai ser candidato, mas é preciso conhecer. Né? É muito fácil, né, Lorene? As pessoas falarem, não, política é muito bagunçada, é muito suja, é muito complexo, não quero me meter. Não tem como você não se meter.
Porque você está inserido nessa bolha do município, do estado, do país. E é uma não grande ilusão achar que você não usa nenhuma política pública. A gente tem Exatamente. falado disso em todos os programas. Mesmo que a pessoa fale, mas eu tenho plano de saúde, meu filho estuda em escola particular, eu tenho carro. Você andar na rua, o asfalto é uma política pública. O seu plano Os de saúde... tributos que você paga. E o plano de saúde Não é? só existe porque você tem o SUS para poder regular o plano de saúde. Senão você não teria também. O plano de saúde poderia cobrar o quanto ele quisesse, como, né? Já não tá fácil. Ele poderia cobrar ainda Os mais. projetos de lei para melhorar Exato. os planos de saúde. A educação, você só tem uma central que regula a educação, porque senão também as escolas particulares fariam o que desejariam, independente de uma diretriz básica que vem de uma política pública. Então a gente vive todos os dias e não percebe. Trazer a transformação política para perto disso é para as pessoas também entenderem. A gente está vivendo política pública agora. Tomada de consciência. Como é que a gente vai fazer para participar disso de verdade e entender como funcionam as coisas? Bom, continuando, a gente, ainda falando aqui da questão sobre a escola, a cidadania, esse projeto ele teve uma premissa de levar a educação política para todos os espaços. Se absorveu diversos formatos. Foi para as escolas, fez os grupos, programa de rádio. E tem também como premissa democratizar a informação, que é o principal ganho aí, falando em questão, das pessoas. Pensando nesse projeto, qual a principal dificuldade, Lorene, que você enxerga no público para entender, de fato, o funcionamento da coisa pública na cidade? Onde que as políticas públicas acontecem? Por exemplo, você acredita que as pessoas compreendem o que é orçamento público? Nossa, que difícil. Você tem toda a razão. Difícil as pessoas se dedicarem a entender, porque é complexo, né? Hoje a gente vive, por exemplo, em guerra de polarização política. Eu acho que vem diminuindo, graças a Deus. Mas as pessoas debatem sem entender do conceito, por exemplo, de direita e esquerda, de capitalismo e socialismo, que a gente aprendeu lá na escola, quando era criança ainda, jovem, e depois nunca mais ninguém falou. E quando a gente aprendeu jovem lá, era ainda um conteúdo bem simples, bem superficial, por causa da idade que a gente tinha. Ninguém nunca mais estudou isso, mas todo mundo acha que sabe muito sobre isso. E aí conversa com base em informações erradas e que chegam pela potência que são as redes sociais, né? Hoje em dia, que deram essa velocidade na comunicação em massa, né? Também porque aprender é difícil e demorado. Então, tem uma racionalidade aí. A gente falava lá na faculdade, esse é papo meio chato, né, de teoria, assim, que a ignorância política é racional. É inteligente você ficar ignorante na política, porque, afinal de contas, olha aqui, estamos falando com mulheres empreendedoras, tempo é dinheiro. Aí você vai gastar o seu tempo, ou investir o seu tempo em buscar informação para entender mais e participar da política, sendo que isso não vai te reverter dinheiro, né, numa vida mais individualista, mais de correria, de trabalhar, pagar suas contas, que é o que a grande maioria da população vive. Sim. Né? Trabalhar, lutar, pagar as contas e tal. E aí, onde sobra o tempo, que é a coisa preciosa que a gente tem, que tem valor econômico, para que a gente se dedique em parar, olhar num site com uma sopa de letrinhas, todo complicado, com números muito difíceis, para você tentar entender e verificar se a informação que um político falou é verdade ou se a que o outro falou é verdade. Então, eu entendo a população de não participar e não saber. E de ter dificuldade de entender o orçamento na prática, né? É uma lei que diz que a gente tem que discutir o orçamento pelo menos 2 vezes no ano, tanto na União, né, o federal, quanto o estadual, quanto o municipal, tem que ter discussões. A gente acabou de passar pela lei de diretrizes orçamentárias, que vai determinar como vai ser o orçamento, que diferente da nossa casa, que a gente faz só um orçamento que vai pensar, o município, ele pensa primeiro, depois ele vai fazer o orçamento, tem que ser discutido. E esses espaços não são atraentes para as pessoas participarem também por isso. Às vezes em horários difíceis, né? A gente tem essas audiências, tem que ter no mínimo, acho que 3. Isso, tem que ter 2 por peça orçamentária. Então, você teria pelo menos 2 momentos, 4 momentos todos os anos para atrair as pessoas para discutir o orçamento público. E a gente não tem a oportunidade porque não é facilitado.
Não é, Verdade, Lorene? Má. E você me fez lembrar, né? Que legal, já tinha até esquecido disso. É tanta coisa que a gente faz. Mas no mandato de vereadora, a gente fez jogos para as crianças aprenderem sobre orçamento e a gente foi nas escolas levar. A gente facilitou o orçamento público de forma participativa nos bairros. Aí usava cartões com cores, vermelho, amarelo e verde, para você dizer se você aprova, mais ou menos, ou se você rejeita que o dinheiro seja usado naquele lugar. Quando eu fui presidente da Comissão de Finanças, eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Finanças na história da Câmara de Taubaté, porque essa também não costuma ser uma posição ocupada por mulheres. Cuidar do dinheiro, analisar as finanças, cuidar do orçamento. Historicamente, os homens é que ficam com essas funções. E imagina, eu fui a primeira, né? E eu trabalhei com a primeira senadora da República, que foi a primeira mulher a presidir o orçamento do Brasil. Foi quando eu trabalhei no Senado Federal que você Isso é contou. relativamente recente, é 2015, 2015, 2016. né? Acho que 15, é. Foi 2015. Faz esses dias, Sim. né, que uma mulher, pela primeira vez, uma mulher política, assumiu a função mais importante na discussão do dinheiro do país, de presidente. Ainda tem uma função que é mais importante que a da presidente, que é de relator. E até hoje, nenhuma mulher foi relatora do orçamento do Brasil. Olha isso. É surreal, né? Como é afastado, né? E, Lorene, falando agora, né, de orçamento público, quando a gente fala de orçamento, né, a primeira coisa que se pensa é do gasto, e às vezes a gente acha que tem que gastar menos, né? Tem que fazer o quê com o dinheiro? Gastar menos. Nem sempre gastar menos, agora eu vou botar meu lado empresária, gente, nem sempre gastar menos é a melhor opção. Gente, gastar mais é excelente, desde que a gente tenha a organização e que a gente saiba, exatamente, que a gente saiba o que a gente está fazendo, que a gente tenha responsabilidade, né? Então, quando a gente pensa em gastar mais, tudo bem, desde que você tenha uma entrada maior. Então, a gente imagina que numa empresa, por exemplo, quando você gasta mais, você precisa o quê? Ter outras receitas, ter mais venda. Na nossa casa, quando a gente gasta mais, a gente pode gastar mais. É ótimo gastar mais, não é, Mari? Eu gosto de gastar. Eu gosto também. Comprar uma coisa e outra, a gente gosta. Uma coisinha ou então, outra, né? Né? Então, assim, não tem problema você gastar mais, desde que você tenha um outro emprego ou que você tenha uma renda extra, né? E quando a gente está falando do dinheiro público, existem duas possibilidades, pelo menos duas possibilidades para se arrecadar mais. Ou aumentando os tributos, né? Ou incentivando desenvolvimento, por exemplo. Né? Então, dessas duas formas, você vai arrecadar mais para poder gastar mais. Né? Então, agora eu quero colocar uma questão que a gente vai entrar da transparência, né? E fazer duas perguntas. Uma delas com relação aos conceitos, né? De controle social e participação social, que é aquela coisa da gente poder controlar, né, o que está acontecendo e não só controlar para ser aquela pessoa que fala está certo, que está errado. Falar aquela pessoa que está certo e que está errado, mas também ser aquela pessoa que fala, olha, está errado, vamos tentar assim, ou está certo, vamos participar de uma outra forma, né? Então, essa questão, esse conceito, para você desenvolver um pouco para a gente, essa questão do controle social e da participação social, mas antes, eu quero pedir para o Eudes abrir aqui, por favor, Eudes, a planilha, exatamente. O que aconteceu, né? Eu fui fazer o meu trabalho de casa, ler o plano de governo, e eu achei alguns números, e lógico, você colocou lá, sabiamente, a fonte, citou a fonte, e aí a gente foi olhar a fonte, porque isso faz parte, não é? Do controle e da participação, porque senão o papel aceita tudo. Perfeito. Então, a gente sempre precisa ir atrás de onde a informação veio. E aí, primeira questão foi, pergunta, né? A primeira pergunta era o município, eu coloquei o município, aí o poder, eu falei, bom, executivo, porque é da prefeitura, né? E aí, de repente, a pergunta veio o ente. E eu pensei, falei, qual ente? Pensei, Pai. meu pai, minha mãe, Não, é o né? querido. Ente querido. Quer dizer, tive que parar, como você disse, que a Pra gente brincou com a história do pesquisar. ente, né? Tive que parar para ir no Google e falar, quando se fala em orçamento público, o que quer dizer ente? E aí descobri que era Taubaté, né? Era isso.
Taubaté, coloquei lá, entrei. E aí, depois de colocar as letrinhas de verificação, por favor, Eudes, roda pra gente. Olha o que eu recebi do exercício de 2019. Dá pra tocar uma música enquanto isso? Gente, são 72 páginas. Só explica para quem De está um assistindo, balanço. o que é essa planilha gigantesca, né? É um balanço, né? Exatamente, com todas as... Olha só, isso daqui ó, é um número 1.2.1.9, quer dizer, ele vem... Tá no número 1 ainda, Ele vai gente? quebrando, Né? Que a gente está nos ativos ainda. Então, assim, e vai indo embora, né? Então, o que acontece? Eu já estava com vontade de desistir na página 17, né? Mas o que eu fiz? Como eu entendo um pouco, porque eu também sou auditora, né? Administradora, sou auditora, entendo essa dificuldade da mulher estar ligada com dinheiro, porque não é normal, né? Eu vim na última linha, e na última linha a gente tem o número aqui, né? Menos 263.482.137,96. Mas até chegar aqui, a maior parte das pessoas desiste, né? Então, a minha primeira pergunta é, com relação a essa questão da transparência, né? Como a gente ter acesso a essas informações de uma maneira um pouco mais simples do que ter que dizer até qual é o seu tipo sanguíneo para você chegar nela, né? E como que a gente faz para participar mais ativamente dessa questão da execução, né? Do controle social e dessa participação social, tendo contato com esses números para a gente poder efetivamente fazer uma participação adequada. Perfeito. O primeiro movimento, na minha opinião, tem que ser do próprio setor público. E aí você já pode julgar o político começando por aí. Ele está disposto a facilitar a sua vida de cidadão? Ele está disposto a te mostrar as informações? Ele é a favor de transparência, de facilitar dados, de facilitar o acesso, de facilitar o seu controle? Isso já é um ótimo sinal, né? Se sim, se a resposta é sim, ele está disposto, ele incentiva a transparência, ele não tem medo do controle, porque ele não está fazendo nada de errado. E se cometer algo de errado, foi não intencional, é plenamente aceitável, explicável, você vai lá, justifica, demonstra, comprova que não houve má intenção, mas que sim foi uma falha, porque falhas podem acontecer, né? Então, acho que um primeiro movimento tem que ser do próprio governo, do próprio político, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz uma lei de transparência, não é nem de números, mas que tem a ver com gestão. Transparência na fila de espera da saúde de Taubaté, para gerar controle social, para que você pudesse digitar lá no site o número SUS, seu ou da pessoa que você estava verificando para a pessoa. O número SUS é um número grande, tem 13 números. Ninguém decora o número SUS, decora o RG, o CPF, olhe lá, né? Mas não tem como você saber o do outro, a menos que ele te dê o número e tal. E você entra lá e verifica em que lugar essa pessoa está na fila da espera. Para quê? Para você controlar. Hoje eu estou na posição número 1000. Na semana que vem, eu estou na posição 990. Ok, 10 pessoas foram atendidas. Agora, se você vai para a semana seguinte e você está na 999, é porque tem uma falha grave de gestão nessa cidade. Porque uma pessoa foi atendida em 7 dias e o seu número não evolui e você vai ficar 3 anos na fila de espera, O ex-prefeito na época, e esse é só um fato histórico, né, que é comprovado, ele foi contra. Ele que negou a minha lei, rejeitou a minha lei, vetou ela e entrou na justiça combatendo ela. E eu ganhei na justiça e ela foi obrigatoriamente, teve que se colocar em prática. Então, esses exemplos de que dá para facilitar a informação, isso depende da vontade do governante, é o primeiro movimento. O segundo... Aí sim, precisa de um desejo do cidadão em querer fazer. Como a gente falou, é plenamente compreensível que não faça, porque olha a dificuldade que você provou aqui pra gente ao vivo, no ar, né? De que olha quanta informação você precisa colocar. Aí você nem sabe o que é aquilo que perguntaram, ninguém nos ensinou. E aí 70 páginas cheias de letrinhas e números, e que você precisa interpretar e gasta tempo. E quem tem esse tempo, né? Então, esse é o desafio. Mas dá para melhorar com vontade de melhorar. Aí a gente facilita o acesso, apresentando os relatórios de forma simplificada. Eu sempre defendi um orçamento público sintético.
Então, assim, tem o analítico, que é um complicadíssimo. Orçamento público, orçamento da cidade de Taubaté, tem 400 páginas. E você pode muito bem, um prefeito com boa vontade, uma prefeita, você pode muito bem fazer um documento de 10 páginas, colocando ali as informações principais. Eu já mostrei isso várias vezes. Nós fomos, e a Mari foi comigo, à Câmara Municipal de Nova York. Nós duas fomos lá. E eles têm o orçamento de Nova York num Em uma documento folha. simples, em poucas páginas. Até porque isso é uma coisa muito normal em qualquer empresa, né? Eu na minha eu tenho um analítico, Sim. mas você vai no sintético para ver o número. Quando você acha um número discrepante, a primeira coisa que você faz é, deixa eu olhar. O detalhado. Deixa eu olhar o detalhado Sim. e aí você vai exatamente na fatia do bolo correta, né? Teve inclusive um outro evento que a gente participou, a gente está se encontrando muito ultimamente, Bom. né? E eu vou até repetir a pergunta aqui, porque daí fica aqui, né? Com relação, a pergunta não, mas colocar isso, né? Da importância que seria de existir um grupo, por exemplo, né? De empresários da cidade que talvez tivesse acesso a essa prefeitura até para dar voz, né? Seria uma coisa interessante. E trazer algo já compilado para a população de uma forma geral. Porque daí tem essa visão, né, do empreendedor que você colocou agora. Tem o sintético, mas tem o analítico também. E eu acho interessante isso. Me lembrou quando eu estava na faculdade há algum tempo. Eu não fiz faculdade aqui em Taubaté, eu fiz em Bauru. Tinha uma organização social formada por empresários da cidade, chamava Bauru Transparência. Eles se organizaram e eles entraram com um pedido na prefeitura para que eles pudessem acompanhar alguns processos, para poder ter essa voz ativa. Então, eles se constituíram enquanto organização, eles faziam plenárias em que as pessoas podiam acompanhar, tinham discussões pensando nessa formação. Também pode ser uma coisa de mão dupla. A gente entender que tem essa necessidade e cobrar ativamente. Exatamente. Infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil em que não se é incentivado estar com o político. Exatamente por falar, político é tudo ladrão, é tudo errado, ninguém presta. Ou até por Então ser você- taxado, né? Exato. Ah, mas é que tá do lado de puxa-saco. fulano. E aí você deixa de participar ativamente de uma coisa e, às vezes, o político também é uma pessoa. Ele talvez não saiba que isso é uma demanda. Então, você precisa sinalizar. É Isso. lógico, a gente está falando de uma demanda que é muito clara para a maior parte de nós, mas existem demandas que podem ser muito específicas e que se você não chegar a falar, fulano, isso aqui precisa ser importante. feito. Você sabia disso? E às vezes a pessoa não sabe. Então, a gente também precisa fomentar esse espaço. Eu acho super válida essa ideia de ter um grupo de empresários, empreendedores, que se organizem para participar ativamente disso e também ajudar a traduzir para a população. Porque você falou super bem, você está acostumada com o orçamento da sua empresa, que é analítico, e você tem um sintético. De traduzir isso para as pessoas, né? É até uma forma Porque são de... os pontos cegos do negócio. Todo Sim. negócio tem seu ponto. Para mim é super normal eu falar Sim. analítico e sintético, né? Mas pode não ter outras coisas que a Mari fala, para mim não fazem o menor sentido, porque para ela é muito normal, para você é muito normal. Então, quando a gente fala em um grupo, por exemplo, de empresários que sejam multitask, né, que Sim. tenham Habilidades diferentes. habilidades diferentes, quer dizer, isso fica extremamente rico, né? Exato. Ô, Fer, e aí isso até já existe. E infelizmente não é bem feito, né? Que é o nome dos conselhos. O próprio nome é legal. Lá no dia do outro evento que você deu essa sugestão, e eu já coloquei ela no programa de governo, no programa de televisão, a sua sugestão. Para falar desse aconselhamento dos empresários, mas é que se tivesse governante em Taubaté, acho que a gente raras vezes experimentou alguém que deu o devido valor e importância para esses grupos chamados conselhos. Como o próprio nome diz, serve para o aconselhamento do prefeito. É exatamente o que a gente está falando aqui. Alguém que entende disso, alguém que entende daquilo, né? Diferentes habilidades e conhece de coisas diferentes, para trazer pontos de vistas diferentes, como você começou citando a Hannah Arendt, que eu amo. Que é isso, cada um vê e ouve de um jeito. Então, você escutar quem sente o problema na pele, quem vivencia, as mulheres empreendedoras, as mães, os homens, sei lá, que criam lá na fazenda, zona rural, os produtores rurais. Então, cada um que entende daquela coisa poder ser ouvido.
Mas em Taubaté, especificamente, na história recente, nós não temos isso há décadas. Sim. Né? Que é pegar esses conselhos que já existem e que eles funcionem de verdade. Que haja uma reunião séria, que o prefeito dê a devida importância e participe. O prefeito não participa, aí você está falando para um outro funcionário, para um outro alguém, e não chega no prefeito, e é assim que vem acontecendo. Poucos conselhos acabam funcionando por força de lei maior. Como é o caso do Conselho da Saúde. Eu não tinha me recordado dos conselhos quando a Fernanda começou a falar. Mas aí funciona, por exemplo, o COMUS, que é o Conselho Municipal da Saúde, tem em todas as cidades, ele acaba funcionando de certa maneira, porque ele tem uma força do SUS de obrigar. Agora, conselhos específicos Como de desenvolvimento econômico. acabam Que é o que ficando... poderia, onde deveriam estar os empresários ou as pessoas envolvidas na economia e na cadeia produtiva da cidade. Esse seria o conselho, né, Má? Sim. O da saúde, como a Mari que citou, ele, por força de lei, se o conselheiro de saúde não aprova as contas da saúde do prefeito, ele não recebe mais dinheiro na saúde. Então, olha o poder que um seriedade, conselheiro tem. Né? É como um conselho fiscal de empresa também, né? E ele tem um poder, mas atribuído por força da lei. E que em vários municípios, como em Taubaté também, só se usa, por causa da lei, aqueles que convém. É triste. Um pouquinho antes agora, né, da gente conversar, a doutora Laura, que é a nossa advogada política, estava aqui conversando comigo sobre a importância da Câmara, porque dos vereadores, quem tinha que estar de olho nesses números aqui, que eu fui atrás, seriam os vereadores que tinham que interpretar esses números, cobrar desses números, né, e trazer essa prestação de contas para a população saber se realmente as coisas estão indo bem ou não, né? E eu coloco isso de uma forma muito simples, né? Porque de repente, nossa, mas é empresária há tanto tempo e não sabe disso? Não, acabei de descobrir. E por isso que o Transformação Política, e eu me coloco agora de peito aberto, falar por isso que é tão importante, eu lutei por esse programa, né? Eu que nunca fui ligada na política. Que legal. Né? Lutei por esse programa, por essa playlist, exatamente por conta disso. Né? Porque a gente começa a ver com o tempo a importância que tem da gente só ficar reclamando das coisas que não funcionam, né? Lavando as nossas mãos como foi feito lá atrás, na época de Cristo, com Pôncio Pilatos, e depois chorar em cima do leite derramado. Né? Então, são nesses momentos que a gente entende quem é que a gente tem que escolher e por quem é que a gente está votando, quem é que a gente vai colocar nos cargos, para que a gente possa realmente cobrar, como a gente estava falando agora, da responsabilidade, né? E abrir esses canais para a gente poder conversar e não ter vergonha de dizer, eu não sei. Isso, E o que zero eu problema. ente? Não sei. Sim. Entendeu? E se sentir parte, né? Porque a gente, enquanto população, a gente se sente parte. Sim. Eu fui pisar na Câmara esse ano, agora. Olha que interessante isso, né? Né? E ela é conhecida como a Casa do Povo. Não. Ela E o tem que povo ser não receptiva tá lá. ao povo. Não tá lá, não conhece. Ele tem que estar participando. Isso do orçamento são as audiências públicas. Elas são realizadas de inúmeros temas. Porque tem que ter a participação das pessoas. Então, é uma via de mão dupla. A gente, enquanto população, tem que fomentar e falar pro colega, tipo, gente, vamos lá, vamos organizar. E cobrar quem tá lá. Lembrar, porque é muito triste quando a gente escuta alguém falar, você lembra em quem você votou para vereador há 4 anos? E a pessoa não lembra. Isso é muito triste, porque é como se você estivesse escolhendo um diretor para trabalhar na sua empresa e você não sabe quem é essa Assim, né? pessoa. A mamãe mandou. E você esquece, você não cobra. Você tá escolhendo um auditor e não sabe quem é. Qualquer pessoa serve. E aí depois, isso não quer dizer que porque você escolheu aquela pessoa que você ama e vai casar e defendê-la a todo custo. Não, você concorda com ela como pessoas normais, concordam com pessoas. E você vai cobrar dela uma postura que você acha que é interessante de acordo com aquilo que ela ofereceu no trabalho dela. E se sente seguro e confortável, né? Exato. Tem um mínimo de confiança ali. E não tem a ver Tem com que tirar esse gostar pedestal. enquanto pessoa. Não. Não é, Lorene? Não tem a ver como gostar enquanto pessoa. Tem a ver com gostar enquanto profissional. A gente não tá estudando Nossa, melhor vocês amigo. chegaram num ponto excelente, assim. Tomara que
as espectadoras e espectadores do TPM gostem desse debate, porque no Brasil, especialmente no Brasil, a gente escolhe político desse jeito que a Por Mari falou. afinidade. Muitos anos. Como se fosse escolher o namorado. Tinder. Ou a namorada. Eu gosto da cor do cabelo, eu não gosto, eu gosto da roupa que usa, eu gosto Gostei da musiquinha que ele colocou. que ele colocou. Grudou na minha cabeça, acho que é isso, é um Mas sinal. a musiquinha foi o Eldes que fez. E é sobre Carinha do competência, né? Acho que o eleitor, essa foi a mensagem lá da minha primeira campanha de vereadora. Eu entreguei um currículo para fazer um processo de educação política para o eleitor se colocar num papel de um empresário contratando um funcionário que tem que avaliar o currículo e me escolher só por aquilo. Aí o meu currículo não tinha nem foto. Então, o currículo que eu fiz, quando eu fui eleita vereadora, ele era uma folha de sulfite reciclável, então eu tinha uma mensagem para passar ali, e era escrito só texto corrido de cima a baixo. Não tinha foto e não era colorido, porque era assim, para você me escolher com Por base no que você está me conteúdo. lendo aqui, né? Exatamente. E foi legal. É muito interessante. A gente está falando bastante sobre participação social, controle. E aí a gente quer trazer um pouquinho mais para recente na história, que você participou da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió. E tem alguns dados muito interessantes que chamaram a nossa atenção e que coincidem, na verdade não é coincidem, mas conversam com o que a gente já falou, da gente nunca ter tido uma relatora do orçamento público federal, ter sido uma mulher. Eu acho que eu comentei no primeiro programa também que o primeiro banheiro feminino no plenário do Senado foi há menos de 15 anos, porque eram só homens que frequentavam aquela casa, então não tinha um banheiro feminino. Isso é muito representativo sobre o nosso lugar, que a gente não quer. E um dado que você trouxe de lá era sobre o nível de felicidade dos países em que eram liderados por maioria de mulheres. Né? E aí a gente queria entender um pouco sobre essa experiência de felicidade. Eu, inclusive, gosto muito desse conceito que é bem recente e que acho que a Dinamarca usa bastante, que é medir a felicidade do cidadão. É uma maneira de entender o quão os serviços públicos estão funcionando adequadamente a ponto da pessoa não se preocupar com isso. Ou seja, se você tem uma doença e eu sei que eu vou ter o atendimento necessário, eu tô preocupado pela minha questão de saúde e não se eu vou ter um médico. Isso. É dignidade, é condição de vida, é trabalhar a felicidade das pessoas. É um conceito muito bonito que os países nórdicos usam e que tem a ver com isso, né, que rolou, essa conversa que rolou. Né? Conta pra gente. Ai, foi muito legal, que experiência, assim. Ter sido deputada, inclusive, foi, puxa, intenso, porque eu gosto de me dedicar muito às coisas, então foram 4 anos em 4 meses mesmo. Eu fiz de tudo, eu fui para uma missão oficial para a China e fui a única deputada de uma comissão do Poder Executivo, era o vice-presidente da República e os ministros, e eu. Então, de 513 deputados e 81 senadores, só eu, do Poder Legislativo. E participei do P20, que foi histórico. Acho que isso é bênção de Deus também. Estava na hora certa, no lugar certo. Porque foi a primeira reunião de mulheres parlamentares do G20, que é esse encontro mundial histórico e famoso, né, das 20 maiores economias do mundo, que esse ano, coincidentemente, está acontecendo no Brasil e que, por ocasião disso, houve ali uma inovação, uma evolução de reunir as mulheres parlamentares desses países, né? Então, esse conceito de felicidade, Má, que você trouxe, eu já venho estudando ele há um tempão também, pude aprender bastante lá, porque é sobre isso, né? O resultado final de fazer governo, de resolver problema, é que as pessoas sejam felizes. E por isso que as guerras de posição ideológica, direita e esquerda, no fim, todo mundo quer a mesma coisa. A gente está discutindo muitas vezes só o caminho, o jeito de chegar lá. E esse lá é a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, quer ter uma vida boa, uma vida em paz, digna, quer, como você disse, se tiver uma doença, quer ser bem atendido, quer ter um filho podendo estudar numa escola, quer ter emprego, quer ter lazer, quer poder praticar uma atividade física, quer ter segurança para andar na rua tranquilamente. Isso é o que todo mundo quer. Isso não tem lado. O problema não tem lado e a felicidade também não, né? Então, os países, eles apontaram muito esse conceito. Eles
tem muitos problemas com relação à posição da mulher, então esteve muito no centro do debate também a participação das mulheres, porque era o encontro das mulheres parlamentares. Eu fiz colegas lá, parlamentares dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, de países africanos, da Noruega. A gente troca zap aqui, eu e uma deputada da Noruega. E é muito rico, porque você percebe que você está no caminho certo, que há um alinhamento de estratégia, de como chegar nesse lugar. E a participação das mulheres tem uma coisa que é inquestionável para esse índice de felicidades, é que a ampliação da participação, da presença das mulheres nos espaços de poder, na tomada de decisão e na gestão é determinante. O equilíbrio é determinante para a felicidade. Que hajam mulheres e homens lado a lado trabalhando, ninguém sendo mais do que ninguém, que não é isso que a gente quer, né? Representativo. Mas que haja essa representatividade, esse equilíbrio das forças, né? Da visão de mundo e das necessidades que cada um consegue colocar na hora de decidir, né? Continuando, falando sobre participação feminina na política, infelizmente, a nossa participação, ela não é das mais simples. Fato que a gente pode mencionar até mesmo na nossa cidade. De 19 cargos de vereadores, só temos 3 mulheres. É muito mínimo, é mínimo. E a gente perdeu, né? A gente tinha 4 na legislatura anterior e agora a gente tem, na atual, tem 3. Então, a gente espera, né? Esperamos. Realmente é uma representatividade. Bom, e desde as eleições de 2022, a gente tem uma lei de combate à violência política contra as mulheres. Ainda assim, em 2022, infelizmente, você configurou o ranking das mulheres que mais sofreram violência política. Já as eleições de 2024 acabaram, né, de se iniciar logo no início e, infelizmente, mais uma vez, você foi vítima também de violência. E aí, o que a gente gostaria, né, de abordar é sobre essa relação que está muito ligada às fake news. No seu caso, foi exatamente uma fake news. Por conta de inteligência artificial e a gente ter ali a sua imagem manipulada. Claro que é importante, né, a gente ter ali uma regulamentação. E eu queria que você contasse pra gente como você vê essa questão dessa punição e como hoje realmente a legislação está funcionando. Precisamos falar, né, claro, da conscientização eficiente, não é só falar, mas é que ela seja eficiente, para que todos os candidatos e todos os partidos se unam e realmente conversem da mesma maneira e abone isso. A gente percebeu que alguns candidatos aqui realmente abraçaram, né, e se posicionaram contra essa situação, alguns. Como você acredita que a gente consegue evoluir nessa pauta, trazendo foco na conscientização da violência contra a mulher, principalmente na política? Olha, é difícil, mas é só a consciência mesmo das pessoas para fazer a gente vencer esse mal que é a mentira, sempre atrelada a diminuir ou prejudicar a imagem de mulheres, né? Com relação a homens, é muito diferente. Isso não é conversa fiada, são dados, números que provam o que a gente está falando. Se a gente pega, qual é a quantidade de foto de homem nu que tem nas eleições, de candidato nu? Nunca É tem. mínimo. Então, às vezes só tem questão de meme, não diminuindo. Isso. E se aparece alguma, Ainda vira o cara motivo... ganha a eleição. Exato. Né? Vira ele é o galã, Endeusa. é pegador, ele é isso, é aquilo, é bom. E a mulher é sempre atrelado à imagem ou o corpo de uma forma sexualizada e negativa. Pejorativa. Pejorativa, né? Então, a sociedade brasileira precisa pensar a respeito, né? Eu acho que tem um caso bastante recente, não sei se vocês acompanharam, que não é sobre política, mas que foi uma violência de gênero numa coletiva do Palmeiras agora. Uma jornalista. Uma jornalista fez uma pergunta para o técnico do Palmeiras e a resposta dele foi muito agressiva. Ela perguntou sobre a lesão de um jogador, eu não vou saber nem o nome do jogador, mas eu vi que ela perguntou e ele... Pelé. Era o Maradona. E aí ele respondeu assim, eu devo satisfação apenas a 3 mulheres. A minha mãe, a minha esposa e a presidente
desse clube, que é a dona Leila. E ainda falou dela de uma maneira assim, já não é o suficiente eu responder para essas duas, eu tenho que responder para ela, que é a presidente, que manda ali no negócio e que é uma presidente muito combativa, que fez a primeira coletiva de imprensa de esporte só com mulheres. E é interessante, tô trazendo esse ponto porque essa é uma violência que se repete não só na política. A gente só tá reproduzindo aquilo que a gente passa, às vezes, sem nem perceber. No dia a dia. No dia a dia. A própria jornalista falou, eu perdi o rumo na hora. Ela falou, eu não sabia nem como reagir à resposta dele. Porque ele não respondeu a pergunta. Ele simplesmente deu uma resposta agressiva pra ela. Pegou super mal, o clube teve que se posicionar. Eu brinco que jogador de futebol é o terror da assessoria de imprensa, né? E aí teve que se posicionar e tal. Mas não é o suficiente, porque nesse momento, eu imagino que a gente vai trabalhar com conscientização a partir do momento em que outros caras cheguem publicamente e falem, isso que você fez não foi legal. Sabe o grupo do WhatsApp dos caras Pra que mudar rola, a cultura. que rola Perfeito. aquelas fotos de mulher pelada, vídeo de safadeza, Quem é o cara que vai ter coragem de dizer de peitar que os outros? palhaçada isso aqui, vocês não têm mulher em casa não? Como é que tá o negócio aí de vocês? Tá difícil, né? Nossa, fica rodando a mulher aqui. Ai, que foto sem noção. Que cara faz isso? São Eu cobro do meu pouquíssimos. marido fazer. São pouquíssimos que fazem, de fato. A partir do momento que a gente troca a narrativa. Eu sou muito de trocar a narrativa. Eu falo, e se fosse sua filha? Uhum. Se fosse a sua Isso. mãe? Você Se ia fosse a gostar? sua irmã? É. Porque essa dor, porque é uma dor, Uhum. tem que ser sentida. Porque é muito confortável você estar do outro lado atingindo o outro. No caso, a outra mulher. E protegido por um anonimato, Sim. entre aspas, Se né? sentindo confortável. Sim. Não tem nenhum desconforto pra eles. Uhum. Então, quando a gente, como mulher, a gente troca a narrativa e faz eles minimamente pensar, porque não pensa, né? Minimamente pensar, talvez a gente consiga ter ali um resultado diferente, porque daí começa a sentir a dor e se colocar no lugar do outro, que no caso somos nós, as mulheres. E homens que realmente já são pais e homens que têm mulheres na família, além da mãe, precisa sentir isso mesmo, porque em nenhum momento ele vai colocar a uma mulher que ele ama como errada na história. Aí ele vai ver que ela realmente é uma vítima, porque quando nós mulheres somos diminuídas e violentadas em várias situações... A gente vira vilã ainda. Exatamente. Mas ela tirou essa foto por quê? Por que ela tem uma foto de biquíni? Na praia. Né, Por quê? Fernanda? Por que mulheres usam biquíni Por na que praia? as mulheres fazem stories assim, ao invés de fazer assim? Porque parece que tá deitado em cima de você. Coach A do gente amor. passa por isso. Socorro, E aí, Deus. encaminhando agora, né, já para o final, a minha pergunta agora é a seguinte, e depois eu vou trazer o início dela, que é o seguinte. Como é que você acredita que a gente possa lidar com esse cenário enquanto sociedade, enquanto indivíduo, desse efeito manada? Porque... Por que eu digo do efeito manada? Né? Porque antes, quando a gente tinha a mídia mais tradicional, a gente tinha a mídia impressa, a televisão e o rádio, que tinham um filtro. Não estou falando de censura, mas estou falando de um filtro. Por quê? O jornalista ia lá, Tinha checava as editoria. fontes. Isso, tinha uma editoria, né? Tem uma edição, etc. e tal. Então, aquilo era aprovado ou não. Hoje, qualquer um pode falar qualquer coisa e qualquer coisa dita por mais de 1.000 pessoas, virou verdade. Absoluta. Né? Virou verdade. A gente teve outro dia um caso aqui, né, em Taubaté, de um vídeo que começou a viralizar, porque tinha um rapaz andando né, na rua, Sim. sem roupa e tal. E quando eu recebi, a primeira coisa que eu fiz é falar, peraí, gente, alguém parou para pensar que pode ser alguém querendo aparecer? Pode. Mas alguém parou para pensar que pode ser alguém com algum distúrbio? Ou algum problema? Aí... Sabe, fica aquela coisa, como que é que você acha que essa coisa do efeito manada, porque, nossa, tá nu, tá pelada, tá isso, tá aquilo, grávida, tá, vai embora, blá, 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 foi. Como é que a gente freia, Lorene, do seu ponto de vista, o efeito manada, como a Marcela agora colocou, né? Não tem jeito. Para mim, a solução é a educação da base das crianças, é a gente produzir seres humanos melhores, Com senso crítico. com senso crítico, uma evolução humana mesmo, né? Que acho que pode vir, para a gente não perder esperança no mundo, que tem que ter esperança, pode vir nas nossas crianças, num novo jeito de ver o mundo, em que você respeita o outro apesar de qualquer coisa. Primeiro você respeita,
Esse é o primeiro movimento. Hoje é o contrário, né? Primeiro você picha. julga. Ataca. Primeiro você ataca, joga pedra. Hoje o movimento é o contrário. Aí depois, em alguns, você para e pensa numa segunda possibilidade para essa história, numa segunda versão. Então, a forma como o ser humano... E aí eu conheço... Eu gosto de contar essa história rapidinha, porque é sobre luta, trabalho, oportunidade, mérito também, né? Eu, até os 21 anos, nunca tinha andado de avião. Porque a minha família é simples, de pessoas trabalhadoras, não fazia parte da história da nossa família viajar de avião, né? Não tinha condições. Hoje eu tenho 33, mas em 10 anos eu conheço mais de 20 países. Todos eles eu viajei com o meu próprio dinheiro, eu mesma pagando a minha conta. Não foi, partido político, apolítico, governo, né, Mari? Inclusive, quando nós fomos para o Canadá e para os Estados Unidos conhecer os governos de lá, foi com a gente foi a recursos próprios. trabalho, a gente foi fazer pesquisa, a gente foi estudar. E cada uma pagou a sua conta, né? E... por que eu falei isso? Porque em outras culturas, e aí quando você conhece um pouco mais do mundo também, você percebe pessoas diferentes, né, no mundo. Então, todo mundo brinca sobre os franceses, né, não estão nem aí com nada, não querem saber de você. Você chega no país deles, eles vão falar francês com você. Se você entende, se você não entende, eles não estão nem aí, eles vão falar francês com você. E é isso mesmo, mais ou menos. E tá tudo bem. Por outro lado, são pessoas que não julgam. Então, você pode sair pelado na rua, que dificilmente isso vai virar um grande espanto. É tipo, uma pessoa pelada na rua. Eu tô aqui fazendo a minha vida. E é uma pessoa que passa e segue a vida dela, sem te julgar ou olhar e tal. Esses são alguns perfis. Eu quero acreditar que tem a ver com maturidade histórica do país, com evolução de seres humanos. Assim, nosso país, ele é jovem, ele tem uma formação cultural, isso importa, né? Quem nos colonizou, o mix cultural que nos compõe enquanto gente, e acho que tudo isso importa sobre quem a gente é, e acredito que a gente tende a melhorar. Eu acredito que sempre pode melhorar. E através do exemplo também, né, Isso. Através do exemplo, porque assim, as crianças, elas vão aprender, mas elas não vão aprender sozinha, ou elas não vão aprender vendo exemplos errados. Então, eu acho que a gente erra, né? Outro dia eu vi você falando sobre isso. Falou, eu acho que quando eu era mais jovem, eu tomei algumas decisões, eu tomei algumas atitudes. Eu também, né? Se eu parasse para olhar, outro dia eu estava conversando com meu pai sobre isso. Eu, há 10 anos atrás, quando eu abri minha empresa, nossa, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, né? E não tem problema nenhum da gente parar e falar, poxa, lá atrás eu fiz errado. Eu acho que o problema é fingir que não fez. Sim. Né, Mari? Fingir que nasceu assim. Fingir que não fez. Né? Então, assim, separar e falar, olha, há 10 anos que eu aprendi com o professor Álvaro, se não falasse há 10 anos atrás, né? Então, assim, há 10 anos eu fazia dessa forma. Hoje, como eu sou uma outra pessoa, eu faço de outra forma, né? Não dá pra gente voltar atrás e fazer novamente, mas a gente sempre pode começar hoje e fazer um novo fim. Olha, eu cotei Chico Xavier, gente. Foi lindo, foi filosófico. E eu acho que a gente tem uma obrigação de fazer isso com os mais jovens, crianças e adolescentes mesmo. Sim. Falar com clareza sobre as coisas. Né? Você não tratar... Eu ouvi uma situação de bullying, e aí eu ouvi a minha mãe comentando, mas isso sempre aconteceu na escola. Eu falei, pois é, mas não é porque sempre aconteceu que a gente não pode trazer novas soluções. Né? Na nossa infância, há 20, 30 anos, era diferente essa relação. Hoje, a gente entende de uma outra maneira, então a gente pode tentar construir um futuro melhor para que as crianças, esses pititiquinhos de 1, 2 anos, não passem pelo que os de 8, 10 estão passando. Porque a gente tem a capacidade de ajudar a esclarecer. E eu acho que as crianças estão vindo com um chip de muita modernidade, de ser muito mais espertos. Eles estão vindo. Eles estão muito mais espertos. Acho que tem a ver com a tecnologia e os meios de comunicação. Acesso à informação. Que mesmo que a família não faça essa parte, hoje eles estão tendo acesso ao mundo. Então, aos programas franceses e a forma de pensar dos americanos, nos vídeos do YouTube que eles estão vendo, né? Então, isso conecta e os torna mais livres ainda, né? Acho que pode ser muito bom. Muito bom. O papo é muito legal. A gente vai se estendendo. E aí, para começar a encaminhar, a gente gosta de trazer sempre uma frase mão na massa, pra gente falar sobre transformação social, aquilo que traduz o seu trabalho e como que ele causa a transformação. Que frase você usaria?
Nossa. Olha, aqui é queima-roupa mesmo, a gente não combina. Vocês estão vendo? De jeito nenhum. Vamos lá. Melhorar a vida das pessoas através de bons serviços públicos. É assim que eu acho que define a minha missão, o meu trabalho, de forma prática, né? O que eu quero, o que eu desejo, qual é o objetivo. Melhorar a vida das pessoas através de bons serviços prestados. Aí isso vai ser feito usando bem o dinheiro público, né? Isso eu acho que para um terceiro período dessa frase, assim. Então, é isso. Legal. E, Lorene, você pode pontuar para a gente a importância, né, das mulheres, né, se informando sobre a política? Porque, lógico que a gente sabe que é importante, mas é sempre bom a gente reforçar essa questão, né? Qual é a mensagem final que você deixa para essas mulheres que têm interesse de participar ativamente na política? Seja como eleitoras bem informadas, sejam como ativistas, ou como candidatas, né, ou como líderes comunitárias, ou como pessoas que vão trabalhar de alguma forma dentro disso. Qual é a mensagem que você deixa para elas? Acreditar e querer mais, né? Que é a mensagem que eu estou trazendo para Taubaté hoje, né? É não achar que o pouco é bom. Não se sustentar, não se contentar com o mínimo, que pode parecer suficiente, com o menos, com o pelo menos, né? Que a gente se alimente da vontade de querer mais, de poder mais, de merecer mais, né? Todo mundo merece mais, pode mais e deve querer mais, seja do governo, seja de um relacionamento. Acho que sempre pode haver essa alimentação, assim, para que a gente evolua, né, em todos os quesitos. Então, se a mulher quer participar, se a mulher está em dúvida, será que é isso, é o pouco, né? Então, se alimenta do preciso de mais, mereço mais, posso mais, quero mais. E aí, isso alimenta e vai. Olha, sua fala. Agora, eu tenho aqui no meu computador a foto da minha avó, e minha avó nasceu em 1919. E você falando agora, eu lembrei dela dizendo uma coisa para mim, olha, para alguém que nasceu em 1919, né? Ela falava, foi o tempo que a mulher se contentava em ganhar dinheiro para comprar os seus botões somente. Porque na época dela se falava isso. Eu tenho meu dinheirinho para comprar os meus botões. Então, acho que é isso que você quis dizer, né? Foi o tempo que mulher só ganhava aquele dinheirinho para aquilo, né? Maravilha! Que boa recordação da sua avó. Lorene, muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito feliz pela confiança no nosso trabalho, principalmente. Porque o TPM, Transformação Política com Elas, é um quadro que a gente idealizou por nós, TPMers, para que a gente, como nós, né, acreditamos no poder da transformação política, que a gente possa usar esse espaço nosso de consciência e de um privilégio de ter o microfone ao nosso alcance para realmente conscientizar mais mulheres, principalmente, da importância mesmo de tomar os espaços, de conhecer os seus direitos, de brigar pelos seus direitos, principalmente, brigar de forma justa e, claro, entender que as posições que existem hoje são para todos e cobrar de quem se deve cobrar, né? No período certo, no momento certo. Então, a gente te agradece por estar aqui com a gente e fazer parte dessa jornada com a gente. E a gente queria saber se tem alguma consideração final que você não lembrou de falar durante toda a entrevista e que não pode deixar passar em branco. Não, achei ótimo, porque normalmente a gente fala sempre as mesmas coisas, né? E acho que foi muito bom, vocês estão de parabéns nessa construção, porque tivemos a oportunidade de dar outro rumo para as perguntas, que, né, não foi sobre propostas de candidata a prefeita, também não foi sobre as mesmas coisas de sempre da nossa história, e esse lado do empreendedorismo, da mulher, do trabalho e a forma como vocês conduziram, assim, parabéns, foi muito gostoso, passou rápido, foi incrível, mulheres inteligentes, e é disso que a gente precisa. Então, minha mensagem é que a gente se una, né? Não de uma forma guerrilheira, revolucionária, mas no melhor sentido do amor e de conquistas e de querer mais, né? Como a avó, né, da feira que disse, acho que muitas senhoras têm esse espírito também, que a gente aprenda com elas e que a gente leve as nossas meninas e crianças que elas devem e podem querer mais, que a gente mude esse quadro, né, de 3 vereadoras na Câmara Municipal, numa população que tem mais da metade, mais de 50% de mulheres. Sim. É a prova de que mulher não está apoiando mulher.
é a prova, né? 3 vereadoras de quase 20, podiam ser 10. E a gente podia escolher, fazer esse olhar, não tem mulher boa? Será que não tem uma mulher boa candidata a vereadora para... Não estou falando de mim como prefeita para me beneficiar. Será que não temos candidatas mulheres boas para a gente estudar, analisar e tirar o olhar viciado de votar sempre num homem, mas equilibrar as coisas para que a gente se fortaleça, né? Se unindo. Essa é a minha mensagem final. E eu já posso, então, eu vou pedir voto na Lorene 77 para prefeita de Taubaté. Considerem. Muito obrigada, Lô. Mais uma vez, a gente agradece o seu tempo, a sua disponibilidade, a conversa. É um prazer sempre dividir a mesa com vocês, meninas. Prazer é nosso. Muito obrigada. Amamos. E a gente se vê no próximo Transformação Política com Elas. Na câmera do meio? Na câmera do meio. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.